Tudo bem para você que está comigo nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, né? Seja muito bem-vindo à nossa aula de educação financeira, certo? Nós vamos dar sequência na aula. Eu sei que você está aí já com o seu lápis, com a sua borracha, seu caderno, para você anotar, né? Qual é o tema da aula de hoje? Opa, o tema da aula de hoje é renda complementar, professor. Ué, e o que é renda complementar? Renda extra. Ah, vamos ver o que é. Olha, o conteúdo dessa aula aí, ó. Essa aula 23, né? Identificar e planejar formas de renda complementar ou renda extra. Isso aí nada mais é do que a pessoa que já tem um emprego formal, a pessoa que já tem um emprego fixo, ela sente a necessidade e tem, assim, o privilégio de conseguir, de maneira criativa, gerar mais uma renda em casa, né? Eu costumo dizer assim, Vitor, que a pessoa que às vezes assim, aquele dinheirinho de dentro de casa, aquele dinheirinho do pão, sabe? Aqueles R$3, aqueles R$6 que você quer comprar um leite, alguma coisa, se você consegue ganhar um dinheiro extra, sem se ocupar muito, e esse dinheiro entrar ali para rodar dentro de casa, é bom. Aí você ajuda na renda familiar. Ah. Uma renda extra, né? Oi? Fabricar, vamos supor, fazer brigadeiros e vender é uma renda extra, fazer brigadeiro e vender, sim. Fazer bico, né? Às vezes a pessoa faz um bico no final de semana, trabalha de garçom, faz algum tipo de atendimento. A pessoa pode cuidar de um, por exemplo, caminhar com cachorros, né? Às vezes cuidar de uma pessoa um sábado à tarde, né? Trabalha ali de babá ou cuidador de alguma coisa na casa de alguém, né? Tudo é uma renda extra, se a gente está falando assim, desde que essa pessoa já tenha um trabalho, né? Aí aquela renda passa a ser uma renda extra. É nesse sentido, né? Por quê? Porque essas aulas, agora, se você observar, elas estão, tanto essa que a gente teve, que você fez e mandou para mim aí anterior, essa que você vai fazer depois dessa aqui, essas aulas, nesse momento, finalizando aí a discussão do segundo para o terceiro trimestre, elas são aulas que têm a ver com emprego, que têm a ver com a parte de você trabalhar, né? A parte de legislação trabalhista, essa aula que você acabou de fazer, ela fala da CLT, ela fala dessa parte de registro do funcionário. Você já fez para mim, agora, a primeira aula deste trimestre foi uma aula que falou sobre o quê? Ela falou sobre INSS, sobre aposentadoria, não é? Então, eu vou lhe pedir de novo, não salte a aula, assista a aula. Ah, professor, como é que eu faço? Como é que eu me... assista a aula. Sabe o que você faz? Pega a aula, coloca para rodar, você tá de boa ali, fica ali, ó. Você tá arrumando a unha, vai olhando aí, fica discutindo você com o vídeo. Não pega aquela coisa assim, não é uma coisa maçante, uma coisa assim, não tem a aula como se fosse um castigo, né? Assista com prazer, porque eu estou preparando a aula com carinho para você, né? Então, tenha um carinho por você mesmo e assistir essa aula, tá certo? Principalmente essas aulas nossas, mesmo como essa que você está assistindo agora. Somos nós mesmos que estamos aqui, beleza? Às vezes vai ser da época de Getúlio Vargas, você fala assim, a CLT, né? 1943 a CLT, né? Pois é uma legislação assim, que sofreu uma atualização agora, salvo engano, em 2018, foi mais forte uma alteração, em 2019 parece que tramitou a lei que alterou alguns tópicos, alguns pontos na lei trabalhista do Brasil, né? Assim, a reforma trabalhista, a gente fica assim querendo discutir isso aí, mas é uma discussão um pouco mais, vamos dizer assim, que merece um pouco mais de estudo e de pesquisa, porque houve alguns retrocessos, né, na discussão geral. Então, as mudanças que houve, né, nos últimos anos, elas são, assim, vamos dizer, Renan, já que você falou, eu vou dizer assim, é uma forma de tirar a mão pesada do Estado para a oferta de emprego. Só que acontece o seguinte, quando você tira a mão pesada do Estado em cima de uma empresa, o que ela faz? Ela aumenta o lucro ao invés dela contratar de forma melhor. Então, talvez esse fiel dessa balança aí, a gente tem que procurar de uma outra forma fazer e promover no nosso país uma discussão sobre isso. Por quê? Já está constatado. Você, por exemplo, enxuga a folha. O que é enxugar a folha? Enxugar a folha é você manter aquela quantidade de funcionários menor possível para você manter a coisa funcionando. E, ao mesmo tempo, o governo tira vários incentivos, vários impostos que essa empresa tem que pagar para manter esses funcionários. O que ele faz? Ele mantém a mesma quantidade de funcionários e paga menos. Então, não adianta o governo tirar o imposto. Ele tem que dar um jeito de fazer um subsídio de uma outra maneira. Ou seja, essa mudança na legislação.
né? Então, a gente tem que fazer essa discussão. Então, quando você, por exemplo, aqui na escola ou na faculdade, quando você estiver, escuta isso, porque você faz parte de uma geração que daqui amanhã ou depois está nos comandos, está nas rédeas do nosso país. Né? Então, a gente não pode ficar assim tão alheio à coisa. Né? E eu vejo que vocês aqui, o pessoal aqui da terceira série, está perguntando, ou seja, se está interessado nisso. Né? É importante. A coisa que mais me deixa agoniada é o negócio da aposentadoria. Hoje eu vejo os professores aposentando, né? Daqui a um tempo vão estar senhorzinha aqui, derretendo aqui, dando aula com 70 anos de idade, gente. Eu achei mais absurdo saber que é a gente que paga a aposentadoria de quem está aposentado. Né? Pois é, aí nesse caso, assim, é uma coisa que a gente precisa ver como que é montado isso, né? Como assim? É o salário da pessoa que é aposentada. Claro, quem paga o salário de quem está aposentado é quem está trabalhando. Né? São as pessoas que estão trabalhando. Tá certo, então. Vamos falar sobre a questão da renda extra, então? Olha só. Um dos objetivos da nossa aula seria, assim, compreender o que é renda extra ou renda complementar, né? Aí depois, identificar diferentes formas de ter uma renda complementar. Assim, ver o que ele fala, porque às vezes a gente não lembra de alguma coisa, né? Aí o pessoal para falar assim, você poderia dar uma manutenção em computadores, né? No momento em hora vaga, uma renda extra. Tem cara que ele trabalha, ao final de semana ele vai na casa de alguém fazer um conserto do computador, leva o computador em casa, corrige, depois ele traz. É uma forma de você ter uma renda extra também, né? Não só vendendo cosmético, vendendo algum utensílio em casa de plástico que as pessoas vendem, né? E planejar formas de conseguir renda extra complementar, né? A gente observar isso aí e ver se isso vai funcionar ou não, como é que é essa ideia, né? Ele pergunta assim, o que é renda extra, né? O que você pensa quando ouve falar em renda complementar? Se o que? Vitória? Sim, a gente... É uma coisa assim, de uma forma de você complementar, né? O dinheiro maior seria, Vitória? Né? A Vitória já está trabalhando, né? Daqui a pouco você vai colocar uma renda complementar aí na sua vida. Então, você conhece algum exemplo de renda complementar? Acho que todo mundo conhece, né, gente? Eu morava na Bahia, tinha uma mulher que vendia geladinho em casa. Geladinho é uma renda extra. É mesmo. Você, seus pais ou conhecidos, além de terem um emprego formal, possuem alguma fonte de renda complementar? Professor, lá em casa minha mãe vende leite. Porque traz do sítio do meu avô, é uma forma de complementar a renda. Tem gente que vende leite em casa. Eu estou trampando agora. Né? Aí, nesse caso... Meu pai trabalhava sozinho, né? E agora eu comecei, agora ajudando. Está ajudando em casa, né? É uma forma de complementar, né, Vitor? Pois além de um emprego formal, que paga um salário fixo, muitas pessoas optam por realizar atividades paralelas a fim de aumentar sua renda mensal. A renda complementar, portanto, é um dinheiro extra, né, obtido mediante uma atividade secundária desempenhada. Então, assim, ele está só formalizando aqui, né? Por exemplo, trabalhar como atendente com carteira assinada em um consultório, né? E, paralelamente, vender cosméticos com a marca X. Vamos falar a marca? É uma renda extra, né, Vitória? Mas por que as pessoas agem assim? Kiyosaki, né, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, nos dá uma dica. Né? Ele coloca uma dica aqui, depois a gente vai falar sobre isso aqui. A vida é, então, maravilhosa porque, atualmente, marido e mulher trabalham. Né? Eles se sentem bem-sucedidos. Seu futuro é brilhante e eles decidem comprar uma casa, um carro, uma televisão, tirar férias e ter filhos. O desejo se concretiza, a necessidade de dinheiro é imensa. O feliz casal começa a trabalhar cada vez mais para conseguir promoções e aumentos. A renda aumenta e vem outro filho. E a necessidade de uma casa, maior. Né? Vamos ver o que o Kiyosaki fala em relação a isso, né? O ensinamento do Pai Rico, Pai Pobre, né? O que o Kiyosaki quer dizer que, por vezes, consumimos compulsivamente sem pensar e criamos necessidades que só serão supridas se ganharmos mais dinheiro, né?
E para ganhar mais dinheiro, precisaremos trabalhar mais. Esse é o livro Pai Rico, Pai Pobre. O que ele prega não é trabalhar mais, e sim trabalhar de forma inteligente, né? Você viu ali aquele casal. Primeiro, se voltar aqui atrás, eu teria um comentário assim, é um texto da década do século XX, né? Vamos dizer assim, o século XXI tem poucos anos, nós estamos em 2021, tem 11 anos, nós estamos vivendo esse século. Que dia que começou o século XX? Pergunta que eu vou colocar aqui embaixo para você responder. O século XX começou no dia 1º de janeiro de 2021. Século XXI, né? Em 2021, em 2001, desculpe. Em 2001. Dia 1º de janeiro de 2001. Eu falei 21? É que eu queria falar que nós estamos em 2021. Certo? Então, dia 1º de janeiro, voltando a falar, né, Cauã? Dia 1º de janeiro de 2001, começou o século XXI. Beleza? Porque o pessoal fazia confusão que era no ano 2000 que ia mudar o século. Não, o ano 2000 ainda é século XX. Beleza? Aí o século XXI começou que dia? Dia 1º de janeiro de 2001. Então tem quantos anos? Nós estamos aí, um pouco mais de quantos, ou seja, 20 anos nós estamos vivendo esse século. Por isso que eu falo, esse livro aí, ele é um livro que ele traz um pensamento do século XX. Eu sou do século XX. Tá vendo? Aí, como assim? Se você olhar, ó, a vida é tão maravilhosa que atualmente ele fala de marido e mulher. Hoje, às vezes, a gente mora com avô. Né? Você não mora com seus pais. Pode ser que alguém more com uma tia. Né? Aí, ou seja, eu estou querendo discutir assim, o modelo de família que está por trás desse texto. Sabe? E essa loucura de ter que trabalhar cada vez mais, às vezes a pessoa nem conhece o filho direito, de tanto que trabalha. Trabalha de manhã, de tarde, de noite. Tá vendo? Então, essa discussão que eu estou fazendo aqui é uma discussão, não é que a gente precisa ter uma renda extra. Não é nesse sentido. E aí o texto chega, para discutir essa coisa de um texto mais antigo, eu coloquei essa coisa do século no meio aí, desculpa, às vezes pode ter feito uma confusãozinha, mas é bom, que a hora que falar assim, século XX, você fala, é de 2000 para trás. Século XXI, de 2001 para frente, né? Isso é bom que você já tenha essa formação aí, beleza? Então, tirando essa parte aí dessa ideologia de família que está por trás do texto, a discussão que tem que ficar aqui na nossa aula, para a gente continuar, é o quê? É que eu não tenho a necessidade de ter uma renda extra. A não ser que eu faça um planejamento e consiga me planejar para aquele momento que eu posso dispor para ganhar aquele dinheirinho ali, eu não vou me cansar mais, eu vou continuar vivendo com a minha família, eu vou continuar com o meu momento de lazer, eu não vou ficar doente porque eu vou trabalhar tanto, nesse sentido. Né? Então, se você consegue programar daqui a um tempo, quando você tiver seu emprego, fazer uma renda extra. Ô, professor, por que a gente faz uma renda extra? Por exemplo, você pode estar querendo pintar a casa, aí você faz uma renda extra. Trabalha ali, junta o dinheirinho para pagar o pintor, né? Aí você quer comprar um presente de casamento do seu compadre, daquela pessoa que você gosta, junta um dinheirinho para você ajudar, né? Ou então você quer trocar de carro, depende do dinheiro que você vai precisar. Uma coisa, você quer atender um problema da família, alguma coisa, trocar uma geladeira, você faz a renda extra, troca a geladeira e depois você volta a trabalhar igual você trabalhava. É nesse sentido. Não é aquela coisa que você vai ficar morrendo de trabalhar. Na aula passada, em outra sala, eu estava vendo, professor, falando de hora de trabalho. Quando fala assim que a pessoa trabalha 40 horas, você já ouviu a pessoa falar 40 horas? Como que é essa divisão? A divisão é assim, é porque as pessoas contam que as pessoas trabalham 8 horas por dia. 5 vezes 8, 40. Que 5 é esse? É a segunda, terça, quarta, quinta e a sexta, dá 5 dias. Então, 5 vezes 8, 40. Aí, quando fala assim, trabalha 40 ou 44 horas, é porque às vezes a pessoa trabalha no sábado de manhã também. Aí trabalha 44 horas. Né? Tem semana que eu trabalho 44 horas, tem semana que eu trabalho 40 horas. Ah, como é assim? Que tem sábado que a gente folga. Ah, entendi agora. E tem profissão que trabalha 30 horas. Tem professor que, por exemplo, ele trabalha 20 horas. Qual que é um professor que trabalha 20 horas? É aquele professor que dá aula só de manhã. E à tarde ele cuida da casa. Às vezes ele faz um outro serviço. Né? Tem 20 horas. Eu sei que eu estou fazendo essa discussão porque eu vejo falando e vocês, às vezes, não sabem isso. Por que você não sabe? Porque você não começou a trabalhar ainda. Né? Ou então está trabalhando e não fez a discussão ainda. E aí a menina perguntou assim para mim, professor, e a pessoa que trabalha de manhã, de tarde, de noite? São 60 horas? Muitas vezes a professora está trabalhando 60 horas, ela trabalha de manhã, de tarde, de noite, tem horário para comprar alguma coisa ali, aí ela para de trabalhar à noite. Que é muita hora, né? Pois é, ó.
Tem um colega que está dizendo que trabalha 9 horas, né? E assim a gente vai. Né? A gente sabe isso, né? Pois é. Imagine que você já tem um emprego formal com a carteira assinada. Imagine que nesse emprego você ganha um salário mínimo, ou um salário mínimo regional. Não é pouco, é um salário inicial, né? E tem uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Foi até bom fazer a discussão aí para você ver, já falou de 40 horas semanais. Isso, é muito, né? Ou seja, seus finais de semana serão livres. Ó, já está começando a planejar alguma coisa aí, vamos ver o que ele vai falar. Entretanto, com esse valor recebido mensalmente, ou falta um pouco para pagar as contas e ter um merecido lazer, né? Ou você ganharia, ou você gostaria de ganhar um pouco a mais para economizar e futuramente comprar um carro, uma casa ou fazer uma viagem. Né? Uma das duas vai faltar, né? Vai ter uma falta dessa aí. Nessa situação, pondere. Ou seja, pense, estaria na hora de você ter uma renda complementar? Descubra assistindo ao vídeo. Como que é o nome do vídeo? Porque eu preciso de uma renda complementar. Deixa eu ver como é que a gente faz para passar esse vídeo aqui rapidinho, né? Deixa ele carregando que a gente vai assistir junto aqui. Beleza? Só um pouquinho. Olá, tudo bem? Seu orçamento está desequilibrado? Está difícil juntar dinheiro para comprar aquele produto tão desejado? Para fazer uma viagem planejada? Ir à busca de uma renda complementar pode ajudar você? Nesta aula, vamos falar sobre renda complementar. Você precisa de uma renda complementar? Primeiramente, você precisa analisar o salário que ganha e as despesas mensais. No final do mês, sobra algum dinheiro para ter lazer? Para fazer uma viagem de vez em quando? Para adquirir algum item de interesse? Para viver com conforto? Você consegue poupar algum dinheiro para fazer investimentos financeiros? Se a resposta é não, então você precisa se organizar financeiramente. O primeiro passo, nesse caso, é adequar seu estilo de vida ao salário fixo que recebe, controlando gastos e fazendo contas que caibam no seu orçamento. Só depois de ter isso em dia é que você pode pensar em uma renda complementar. Talvez, se você se organizar financeiramente com o salário que já recebe, sobre um pouco para investir em ações, fundos bancários e demais ativos financeiros. Essa já é uma forma de gerar renda extra, pois você estará lucrando. Entretanto, se você chega ao final do mês sem dinheiro para quitar as contas, precisará adequar sua jornada de trabalho a uma atividade extra que lhe possibilite ter uma renda complementar. Você precisará se perguntar: que tipo de atividade econômica poderá executar para obter essa renda extra? Com o trabalho que tem atualmente, qual é sua disponibilidade de horários? Quais tipos de atividades complementares podem ser feitas nos horários que você tem disponível? Você possui alguma habilidade ou hobby que pode ser rentável? Por exemplo, fotografia, culinária ou até conhecimentos computacionais ou técnicos. Se sim, oferecer esse tipo de serviço a amigos e conhecidos poderá ajudá-lo a garantir a renda complementar. Muitas vezes, ao investir em uma renda complementar, os profissionais descobrem que essa atividade pode ser mais lucrativa e satisfatória. Largam seus empregos fixos e seguros e investem em um negócio próprio. Contudo, é sempre necessário reservar um tempo na sua agenda para descansar. Tão importante quanto cuidar de nossa saúde física é cuidar de nossa saúde mental. Assim, antes de decidir comprometer seu tempo livre a uma segunda atividade, veja se ela realmente vale a pena. Talvez pleitear um aumento de salário em seu primeiro emprego ou cortar algum gasto supérfluo seja uma melhor solução. A renda complementar serve para que você possa se organizar melhor financeiramente. Entretanto, antes de desenvolver qualquer atividade paralela para ganhar mais dinheiro, é preciso analisar os prós e os contras. Até breve. Você viu aí o videozinho bacana, né?
deu um recado assim em cima do que a gente estava discutindo, né? Falou dessa coisa da gente pensar direitinho antes de comprometer o seu tempo seria assim um tempo para descanso, né? Aí ele, ali no vídeo ele falou, ó, talvez seja melhor você trabalhar, solicitar um aumento de salário no seu trabalho fixo, né? Ao invés de fazer uma renda complementar, né? Talvez seja mais fácil você fazer isso do que trabalhar mais, né? Se ocupar como é que eu posso dizer, se cansar a ponto de ficar doente, né? Alguém fala por aí que assim, que as pessoas hoje elas trabalham tanto, depois juntam aquele monte de dinheiro, depois ela gasta o dinheiro com remédio, né? Ela não viaja, ela não sabe. Esse é o mundo pós-moderno, é nem o mundo moderno mais, né? É assim. Continuando o nosso texto aqui, ó, como você pode perceber, antes mesmo de pensar em ter uma renda complementar, é essencial entender se as finanças pessoais estão em dia. Como é assim que esse texto quer dizer? Ele quer dizer assim, você não está gastando a mais do que você ganha, né? Ou seja, ele falou, a primeira coisa que ele fala no vídeo, depois você volta o vídeo e assiste, é para você ver, a primeira coisa que ele fala é assim, adeque o seu modelo de vida, a forma de vida, a qualidade de vida sua ao dinheiro que você recebe. Porque tem gente que, às vezes, assim, a pessoa está entrando na classe média, ele vive uma vida de classe média alta, ou seja, ele vai nos melhores restaurantes, nas melhores pizzarias, ele faz as viagens, mas ele ganha um salário inicial, né? Então, de repente, você economiza numa viagem, faz uma viagem, mas faz uma viagem mais curta. De vez em quando, você vai no restaurante, para viver uma vida com mais qualidade, sabe? Mas mesmo assim, você não... Às vezes a pessoa quer usar aquela roupa de marca, sem poder, aquele celular mais caro. Às vezes ele pega o salário do mês inteiro e compra só um celular. Então, é nesse sentido que ele está dizendo. Se você manter isso aí e fazer uma renda extra para manter, não vai adiantar. Você morre trabalhando e as coisas ficam aí. É nesse sentido que esse texto começa a discutir isso aí. Veja você, ó. Como você pode perceber, antes mesmo de pensar uma renda complementar, é essencial entender se as finanças pessoais estão em dia. Nesse sentido. Você está mantendo suas finanças em dia? Você consegue manter em dia? Ou você está vivendo um nível de vida mais elevado do que a possibilidade, né? Se sobra algum dinheiro no final do mês para investir ou para comprar algo que você deseja, será que sobra? Às vezes nem tanto, né? É nesse momento que a necessidade da renda extra ou complementar surge. E a gente tem que ponderar para ver se é possível, né? Às vezes, a palavra que eu diria aqui para você é a seguinte, criatividade, né? E todo mundo já faz alguma coisa, então você tem que ser criativo para ter sua renda extra, se for o caso, né? É isso aí. Para que, vamos dizer assim, não fique fazendo a mesma coisa que todo mundo faz, que daqui a pouco está todo mundo vendendo a mesma coisa. Se for o caso, ou atendendo com o mesmo tipo de trabalho, né? Talvez, assim, seria mais fácil se a gente tivesse uma coisa mais à mão, assim, talvez. Tem gente que já tem aquela tradição na família, né? Que às vezes passa de geração para geração, aquela renda extra em casa, né? A partir dessa reflexão, os motivos que levam as pessoas a buscarem uma renda extra são variados. Quitar dívidas, né? Às vezes a pessoa vende umas roupas. Eu já tive colega de trabalho que apertou lá, o camarada começou a vender umas roupas. O marido mesmo, que é colega meu, né? A esposa trabalha lá em outro lugar, e ele de vez em quando aparece lá com as coisas, assim, um catálogo, vendendo. É uma forma de ter uma renda extra para cobrir ali, terminar de pagar um carro, alguma coisa, né? Quitar uma dívida, tá vendo? Adquirir um bem, como a gente já falou aqui na aula, né? Fazer um pé de meia, você juntar um dinheirinho para fazer uma viagem, alguma coisa, né? Ajudar um familiar, um amigo, investir aquele dinheiro, né? Tudo vai depender das circunstâncias em que você se encontra. Ou seja, sua condição financeira, seu tempo disponível, seus objetivos, né? Etc. Né? Possibilidades de renda extra complementar, de renda extra, né? Ou renda complementar. A partir de agora, você vai conhecer algumas possibilidades de renda complementar. São atividades que podem ser conciliadas com jornadas de trabalhos fixas, pois não exige necessariamente presença ou atenção contínua, né? Ou quando exigem, podem ser feitas em parcelas ou estágios, né? Um estágio de tempo, né? Vamos ver aqui, ó. Possibilidade de renda complementar.
Revenda de produtos, vender produtos como maquiagem, roupas de banho, acessórios esportivos para amigos e conhecidos, né? Uma pessoa que é maquiador ou maquiadora, né? Eu conheço uma pessoa que é maquiadora, né? Você deve conhecer também, né? Uma pessoa que trabalha fazendo maquiagem no final de semana, e no meio da semana ela trabalha. Ah, você tinha pensado nessa renda extra? Tá vendo aí, ó? Aplicar maquiagem em clientes ou dar dicas de maquiagem também, né? Consultor de marketing digital, atualizar as mídias sociais das empresas, né? Às vezes a pessoa é craque para mexer com essa coisa. E todas as empresas elas têm mídia social, né? Para vender, para mostrar os produtos. Aí você pode atualizar ali para conversar com os clientes, né? Trabalha em um momento de ir fazendo aquele serviço, acaba sendo uma renda extra para alguém. E hoje em dia, gente, com essa evolução, esse mundo pós-moderno, esse século XXI que a gente está vivendo, essas questões, assim, por exemplo, de horário fixo, muitas empresas elas têm horário diferenciado. Às vezes a pessoa consegue trabalhar ali até 3 da tarde, depois das 3 ele está liberado para fazer uma outra coisa que ele quiser. Pode ser que encaixe com esse consultor de marketing aí, por exemplo, né? A pessoa, às vezes, também pode ter uma loja virtual, né? Montar e gerir um e-commerce. Esse dog walker aí, passear com o cachorro. Assim. Eu tenho uma pessoa que tem um dog walker. Aí ela vai lá buscar o cachorro. Acho que ela tem 3 cachorros, né? Aí ela não tem tempo, a mulher vai passear com o cachorro dela. É uma menina que faz faculdade e ela sai com aquele cachorro ali passeando ali. Sim, uma renda extra, né? Uma forma de você ganhar um dinheirinho, né? Pode ser um redator, né? Elaborar textos e roteiros, né? Um tradutor, às vezes eu conheço gente que ganha dinheiro fazendo isso, traduzindo, né? Principalmente, por exemplo, a pessoa está fazendo um trabalho acadêmico ali, tem uma parte daquele trabalho que tem que ser em uma outra língua, pode ser o francês, pode ser o inglês, então é uma forma da pessoa ter uma renda extra. A professora de inglês, né? Tá vendo aí? O colega já dizendo que até a professora que faz isso, né? Ela tem uma renda extra traduzindo, né? Texto, fazendo web designer, desenvolvedor de sites, né? De sítios na internet, né? Desenvolvedor de apps, né? Aplicativos para Android, iOS. Professor particular, de aulas particulares de matemática. Eu já dei umas aulas particulares já de matemática, mas na Bahia, aqui no Paraná, nunca entendi, não. Personal trainer, né? Aquele profissional de educação física que dá aulas de musculação, ele treina. Tem profissional desse aí que trabalha assim, em várias academias, às vezes atende alguém que está em casa, enfermo, alguma coisa assim, que a pessoa atende naquele lugar, ele vai lá no clube atender uma pessoa, um cliente, né? Faz aquele convênio com o cliente. Às vezes o cara é um personal trainer, às vezes ele faz um convênio com o clube. Eu conheço gente que faz isso. Vai lá no clube atender aquele cliente lá, e o clube deixa por causa do espaço e já tem um convênio com o professor, né? Aí, pode ser que, e aí, vamos dizer assim, entre aspas, esse professor poderia ser professor do estado de manhã, por exemplo, e ser instrutor à tarde, dessa forma. Aí é um jeito de complementar a renda dele, né? Fotógrafo, né? Tirar fotos de festa, eventos, casamentos, aniversários, né? Design gráfico, criar artes para empresas, como cartões de visita e panfletos. Dá a impressão, gente, que esse profissional ele está escasso, porque a gente vê muita cópia hoje em dia, né? Criatividade, fazer o inédito, imagina você. Existe vamos dizer assim, você que está aí pensando, uma área muito bonita que eu acho, a área de arquitetura. O arquiteto tem que ter muita coisa na cabeça para ele criar coisas novas, sabe? Arquiteto, engenheiro, porque você vai criar fachadas novas, né? Você vai criar um modelo de prédio novo, a pessoa tem que ser criativa. Senão você vai fazer a mesmice. Veja Brasília, por exemplo, que é um exemplo maior, mundial, da nossa arquitetura brasileira, né? Linda aquela cidade, que tem uma coisa inédita, você nunca viu prédios. Dali, Brasília, com certeza deve ter alguma disciplina que começa a discutir dentro do curso de arquitetura e de engenharia, por exemplo. Né? E quando eu falo de criatividade, eu posso falar de matemática, né? Porque a matemática está nesse pano de fundo daquela arquitetura todinha ali de Brasília, por exemplo. Né? E aí você traz aí agora para essas imagens que a gente recebe toda hora. Você que gosta do Instagram, do Face, veja como vem imagens bonitas que chamam a sua atenção para uma loja, né? Mas nesse sentido que tem esse design gráfico. É uma coisa que as empresas procuram bastante. Então, você poderia ser um design gráfico para fazer essa renda complementar, mesmo sendo empregado, por exemplo, em um banco, ser um funcionário de um escalão de alguma empresa grande, e depois, em um momento, você pode fazer design gráfico, por exemplo. Né? Uma área bacana. E tem o tal do youtuber também.
Tem um canal sobre um tema específico, se você é bom em alguma coisa, dá para fazer, né? Para começar a gerar renda, contudo, é necessário atingir alguns indicadores lá na plataforma do YouTube, né? Como 1.000 inscritos inicialmente, né? Ou 4.000 horas de conteúdo assistido. Tem gente que tem 5 inscritos. Então, não é fácil a gente ser um youtuber, né? A gente vê, mas a pessoa tem uma criatividade ali por trás. Beleza, então. Vamos analisar possibilidades de renda complementar para 4 diferentes grupos de trabalhadores. Grupo 1, aquele profissional que trabalha durante o dia e faz faculdade à noite. Grupo 2, é aquele profissional que já é graduado e apenas trabalha durante o dia. Grupo 3, é o profissional que faz faculdade e é estagiário em uma empresa. E o grupo 4 é uma pessoa que trabalha assalariada e que não tem formação acadêmica, não tem graduação. Levando em consideração o perfil profissional escolhido, o que seria possível fazer se você precisasse de uma renda complementar? Se fosse o caso da gente, nós os alunos aqui do terceiro, se encaixasse em um grupo desse, por exemplo. A gente fala hipoteticamente que muitas vezes a maioria da gente aqui do terceiro ano ainda está começando a trabalhar, né? Tem pessoas que estão no primeiro emprego, tem gente que ainda está planejando aí para trabalhar, né? Pois é. Olha lá, o perfil 1 é aquela pessoa, eu coloquei aqui na frente para lembrar, né? A gente colocou lá atrás, mas se ficar falando aqui só perfil 1, a gente não vai saber. Então, assim, aquela pessoa que trabalha de dia e faz faculdade à noite. Né? Então, tem gente que às vezes faz isso, né, Vitor? Acontece muito, que a pessoa trabalha de dia. Eu mesmo sou um exemplo. Se bem que na primeira faculdade que eu fiz, ela era de dia. Eu trabalhava e estudava durante o dia, e à noite eu fazia e estudava também. Né? Eu puxava disciplina para a noite também. Há 2 possibilidades. Uma é desse profissional se negar a buscar uma renda extra, citando cansaço, falta de tempo, falta de organização, citando algumas prioridades que ele não está dando, alguma coisa, né? A segunda possibilidade é elencando formas de ter uma renda extra que não demande tempo de presença, tanta presença, né? Como um e-commerce, por exemplo. Né? É uma ideia que a gente já deu aqui para o perfil 1, que é a pessoa que estuda à noite, né? Trabalha durante o dia. O perfil 2 é a pessoa graduada e trabalha durante o dia. Conforme a graduação que esse profissional tiver, ele pode oferecer trabalhos paralelos. Né? Se for um educador físico em uma escola, por exemplo, nas horas vagas ele pode ser profissional, um personal trainer ou um professor particular, por exemplo. Aí vai depender, né, da formação que a pessoa tem. Né? O perfil 3, que a pessoa faz faculdade e estagia em uma empresa. Há 2 possibilidades. A primeira é, por estar estudando e estagiando, o tempo livre é escasso. E também há o fator de cansaço também, né? Vamos dar uma olhada. A segunda possibilidade é procurar oferecer serviço de acordo com a graduação que está fazendo. Por exemplo, com um preço mais acessível. E assim, ir ganhando experiência e fazendo network. O que é fazer network? Aumentar ali o leque de pessoas que você conhece, que você tem na sua rede de contatos. Né? Você vai melhorando a rede de contatos. Você está dando ideia assim, você faz faculdade e já estagia, abra para possibilidades de você oferecer um serviço a mais para aquela pessoa que às vezes demanda, que você já vai aumentando seu network para as pessoas que vão demandar alguma coisa da formação que você está tendo. Talvez seja difícil eu falar agora, de dar um exemplo, mas você poderia ser um aluno de, por exemplo, engenharia de produção, né, que está estagiando em um lugar. Tem gente, por exemplo, que faz engenharia de produção na UEM e estagia no hospital universitário. Só para você ter uma ideia. Por quê? Porque a engenharia de produção trabalha, gente, em tantos lugares. Né? Essa engenharia ela é tão vasta que ela até tem um pouco de administração também ali dentro. E muitas vezes o hospital precisa desse tipo de profissional, que está ali ajudando a organização do hospital universitário, por exemplo. Então, as áreas hoje em dia, elas não são separadas de uma forma geral. Existem profissionais de todas as áreas trabalhando em todos os lugares. Então, é esse estagiário que está dando uma ideia aí, né, da pessoa trabalhar o network dele. E não se fechar. Não, eu faço faculdade, já estou estagiando, eu não vou fazer mais nada. Ele está dando a ideia. Exemplo, se estiver cursando ciência da computação, pode ser programador freelancer, por exemplo. O que é um programador freelancer? Você vai lá na empresa, faz aquela programação, recebe aquele dinheiro e volta. Você não tem um emprego fixo lá. É uma forma de aumentar, de ter uma renda extra, né? Pois é, uma ideia que a gente tem, muitas vezes, de não se isolar, não...
Pois é, às vezes Pois é, deixa eu só continuar aqui a nossa apresentação. Então, esse profissional que faz essa faculdade é tão bacana quando a pessoa consegue se organizar e continuar seus estudos, fechar, né? Vamos ver o perfil 4. O perfil 4 é uma pessoa que é assalariada e é sem graduação, né? Como que é? Ó, identificar uma habilidade e competência que possui e prestar serviços como autônomo nos finais de semana, né? Isso aqui eu fazia, na época eu fazia ensino médio. Eu desenvolvi a habilidade de atender as pessoas. Atender, assim, num bar, atender, sabe? Então, eu era garçom no final de semana. Eu me lembro que, na minha época, não tinha livro didático. O governo distribuía os livros. Então, eu comprei os livros, eu comecei um tratamento dentário meu, que meu pai não podia na época. Eu mesmo que pagava meus livros. E eu lembro que não é barato. Tem livro que custa mais de R$100. Esses livros que você recebe gratuito. Eu me lembro que eu comprei um livrão de química na primeira série, no ensino médio, né? E eu comprei esse livro de química com o dinheiro que eu ganhava na lanchonete que eu trabalhava no final de semana. É um jeito que a gente pode começar, né? Que eu me organizei naquela época, na minha época, desse jeito. De repente, você está querendo comprar alguma coisinha que às vezes sua mãe não pode, ou seu pai, você pode se organizar, falar, não, eu vou começar minha faculdade o ano que vem, mas eu posso aqui dar eu quero comprar umas roupas bacanas para eu ir para a faculdade e tal. Você faz uma renda extra, né? Um jeitinho de fazer alguma coisa, sempre consciente que você está criando a experiência ali naquele trabalho. Eu vou dizer assim, para fechar, são duas coisas. Você ganha a experiência de estar trabalhando e lidando com pessoas, aumentando o seu network, né, que é uma rede de contatos que as pessoas podem demandar alguma coisa depois que você se formar. E, ao mesmo tempo, você está recebendo esse dinheiro para você poder fazer aquilo que você quis programar, né? Por exemplo, aqui ele está dando um exemplo dessa pessoa que não tem graduação. Olha lá, um profissional que trabalha como mecânico durante a semana, mas sabe fazer tudo de carro e pode prestar consultoria e serviços para uma revendedora uma montadora de veículos. Por exemplo, a pessoa pode ir lá naquele final de semana, no sábado de manhã, ver lá e mexer com esses carros lá com o pessoal, né? E o camarada entende tudo de carro. Eu me lembro que, às vezes, a pessoa que compra um carro na concessionária, ele tem ali uma pessoa que explica o carro para a pessoa, sabe? O profissional, ele entra ali no carro, ele não sabe ali aquele monte de botões, aquelas coisas todas, que os carros são bem tecnológicos hoje em dia, né? Esse carro funciona assim, assim, assim. Então, se for um lugar grande, pode contratar essa pessoa só para fazer isso lá, né? E conversar com os clientes. Seria uma coisa mais hipotética, mas essa pessoa que não tem graduação, que trabalha, tem tanta coisa para essa pessoa fazer, principalmente na área de serviço, né? Tanto tipo de serviço. É isso aí. Aqui tem uma mão na massa aqui, que é um exemplo, né? Paulo recebe R$ 2.400 de salário. Situação. Como ele pretende comprar uma moto, né? Ele quer fazer uns trabalhos extras, como jardineiro, nos finais de semana, para alcançar seu objetivo, né? Ele decidiu que cobrará R$15 por metro quadrado de serviço de jardinagem, assim, R$15 por metro quadrado do serviço, né? Como ele pretende obter uma renda extra que seja pelo menos 20% do seu rendimento mensal, quantos metros quadrados, no mínimo, ele deverá fazer? Aí ele está dizendo aí, ó, primeiramente, Paulo precisa encontrar quanto é que é 20% de 2.400, né? Quanto que é 10% de 2.400? Professor, 240. Quanto é 240 mais 240? 480, é só fazer a continha. Ou então você pega 0,20 e multiplica por 2.400, dá 480, né? Na calculadora, você pode pegar a calculadora e fazer para você ver o celular. Coloca assim, 0,2 e multiplica por 2.400, né? Ou então você faz com regra de 3, como está feitinho aqui no quadro aí na apresentação, né? Eita, então, ou seja, 480 é 20% do salário do salário do Paulo, né? Como o Paulo, ele cobra R$15 o metro quadrado da jardinagem, ele precisa fazer o quê? Pegar os 480 e dividir por 15, para saber quantos metros quadrados ele vai fazer. Quantos metros quadrados ele vai ter que fazer ao mês para ele ganhar os 480 que ele estava querendo, né? Então, ó, 32 metros quadrados ele vai fazer. Né? Como assim, professor? Então, ele quer ter os 20% do salário dele todo mês. Então, ele tem que fazer uma programação de atender 32 metros quadrados por mês com os clientes. Aí ele pode atender o quê? Ele pode atender os condomínios, as pessoas que têm um jardim para cuidar, né? Esse será o mínimo que ele deverá fazer de serviço de jardinagem para obter uma renda extra que deseja e investir o seu objetivo, né?
a gente concluir essa discussão aqui sobre essa questão da renda extra, só para dar uma retomada, né? O que a gente falou, a renda extra ou renda complementar é uma fonte de dinheiro, além do salário recebido pelo exercício de uma profissão. É aquele dinheiro que você ganha extra. Né? Eu diria assim, na maioria das vezes ele é temporário. Você vê que você conhece alguém que vendia alguma coisa, a pessoa continua trabalhando lá. Por quê? Porque ela queria resolver algum problema na vida dela. Né? Há muitas formas de ter uma renda extra, como oferecer serviço de freelance, por exemplo. Né? Várias maneiras, né? Para se ter uma renda extra, é preciso levar em conta uma série de fatores, como habilidades que você tem, tempo disponível, serviço a ser oferecido que você precisa, o lugar que você mora, o que você pode fazer naquele lugar, ali que às vezes é distante do centro, que as pessoas vão ao centro e oferecem ali. Olha, eu tenho aqui para te oferecer isso aqui. Então, a gente sempre, desde o início do ano, você lembra que a gente discutia a questão de você ser empreendedor, né? A visão empreendedora, junto com a criatividade, traz essas possibilidades para a gente, né? Seja criativo. É isso aí, pessoal. Aí agora eu vou ficar por aqui. Você se organiza, responde essas questões aí. E na próxima aula a gente se encontra, que seja uma aula gravada ou uma aula ao vivo. Não é assim? É isso aí. Até mais.